Meu nome é Matheus, eu sou casado com Bruna e tenho 2 filhos, o Levi e o João. E eu amei ver as crianças aqui, inclusive até gravei um videozinho para mostrar para minha esposa, que ela cuida das crianças lá na nossa igreja em São Paulo. E é muito legal ver uma igreja que se movimenta tanto com crianças, que é tão importante, né, a gente gerar discípulos de Jesus desde essa idade. Hoje de manhã a gente falou sobre trabalho, dinheiro e propósito. Quem esteve hoje aqui de manhã ouviu um pouco sobre como que o cristão deve lidar com o seu trabalho, com o seu dia a dia, com o seu dinheiro, com aquilo que entra na conta e o porquê que você está aqui nesse mundo. Como que a gente se encaixa aqui nessa terra, vivendo pelo reino de Deus. E agora à noite eu quero falar sobre o tema do livro que eu escrevi, o Economia do Reino. Esse livro eu escrevi ao longo de 6 anos, eu digo que foi o meu doutorado. Eu passei um bom tempo pesquisando o que a Bíblia fala sobre riqueza e pobreza e o que a história da igreja ensina sobre riqueza e pobreza. E aí eu cheguei a algumas conclusões. Eu fiz várias perguntas, eu sou uma pessoa questionadora, e cheguei a umas conclusões muito interessantes. Eu quero compartilhar isso com você hoje à noite, que tem totalmente a ver com a sua vocação e o seu chamado aqui nesse mundo. Eu quero começar com uma pergunta. Você não precisa responder, mas a pergunta é: quem aqui quer ser rico? Quem aqui quer ter muito dinheiro? Quem aqui quer ter um trabalho que te pague super bem e você tenha muitas condições e uma conta cheia de dinheiro? Essa pergunta eu fiz para mim mesmo. Uma pergunta franca, uma pergunta vocacional. O que eu vou fazer com a minha vida? Será que eu vou trabalhar, tentar crescer, ganhar dinheiro? Será que eu abro mão de querer progredir para ser um missionário no meio da África, não sei, servir o evangelho? O que eu faço com a minha vida? Aí a pergunta de forma um pouquinho mais amplificada é: será que Deus chamou você para usufruir das bênçãos que Ele tem para você aqui nessa terra e viver bem, e ser feliz, e ter paz, e viver contente? Ou será que Ele quer que você abra mão do seu bem-estar para viver em dependência dEle e renunciar a tua vida por amor a Ele? Quando eu fiz essa pergunta, eu não soube a resposta. Eu falei, eu não sei qual que é a resposta. Parece que é os dois, mas como que pode ser os dois ao mesmo tempo? Será que eu renuncio a minha vida ou será que eu busco ter um bem-estar, dar uma boa vida para minha família, para os meus filhos? Então, diante dessa pergunta, eu fui estudar e eu cheguei a algumas respostas. A pergunta, então, de como lidar com a riqueza. Deixa eu pegar aqui vamos ver se vai passar o slide. Maravilha. Então, será que eu devo buscar ter riquezas ou será que eu devo, ou não, né? Eu abrir mão delas. O que fazer com a riqueza? Então, eu quero mostrar 2 lados aqui para vocês. O primeiro está em 1 Timóteo 6. Se quando eu fiz a pergunta você falou, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro. Olha só o que a palavra de Deus fala. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram-se com muitos sofrimentos. Ou seja, Paulo está falando aqui que existe um risco nessa busca ao dinheiro, que é você se perder. Você se perder, se atormentar com um monte de ansiedade e a tua vida passar e você ficar lutando, correndo atrás do vento. Então esse aqui é um olhar negativo da Bíblia sobre a riqueza. E eu fui vendo vários versículos que são um pouco mais negativos e vários versículos que são um pouco mais positivos. Tem mais de 2.000 versículos na Bíblia sobre riqueza, pobreza e trabalho. Vou mostrar só alguns para vocês. Um outro, um pouquinho negativo, é quando Jesus fala com o jovem rico, né? Muita gente já ouviu esse versículo. O jovem rico chega para Jesus, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele obedecer os mandamentos. Ele fala, tudo isso eu já fiz. E aí Jesus fala, então vai, vende os teus bens aos pobres, e aí vem e me segue, então você terá uma parte comigo. E aí ele sai triste, porque ele tinha muitos bens. E aí Jesus fala assim, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Essas palavras, essas 2 mensagens que a gente acabou de ler, podem fazer muita gente
questionar o porquê então trabalhar e ganhar dinheiro e viver. Porque Jesus está falando que isso é uma tentação, que isso é uma dificuldade para entrar no reino. Só que o que é interessante é que o que Jesus fala depois disso aqui, ele fala que na verdade para os homens é impossível a salvação. Mas para Deus nada é impossível. Ele pode salvar quem Ele quiser, seja rico ou seja pobre, seja Zaqueu ou seja Bartimeu. Então Ele pode salvar quem Ele quiser. A questão não é se a pessoa é rica ou não. A questão é onde está o coração. Mas se a gente for olhar essas duas passagens e muitas outras que mostram o lado mais negativo da riqueza, como a parábola do rico insensato, a gente pode ter uma visão negativa sobre o dinheiro e sobre o trabalho, e sobre como a gente arrecada os nossos recursos. Mas a Bíblia também fala de uma visão positiva. Então, por exemplo, em 2 Coríntios 9, Paulo fala assim para a igreja de Corinto: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Basicamente o que ele está falando é o seguinte: Deus vai sim te dar dinheiro, te dar condições. Para quê? Para que possa ser generoso. Então aí Deus coloca um propósito para essa riqueza dos coríntios, para que eles possam usar isso para um fim que é do reino. Aí você pode falar, mas e Jesus? Jesus falou de riqueza alguma vez de uma forma positiva? A gente sabe que Jesus falou para os discípulos: vendam tudo o que vocês têm e deem aos pobres. Será que Jesus em algum momento falou que seria possível viver com riquezas e com bens e mesmo assim ser um discípulo fiel e que tem um coração nele? Eu achei essa passagem muito interessante. Em Lucas 16, 9, Jesus ensina os seus discípulos com as seguintes palavras: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de tal forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Jesus estava ensinando eles que as riquezas desse mundo são passageiras. Elas vêm e elas vão. Mas os amigos, o amor, a compaixão, os contatos que a gente tem com outras pessoas, ele está dizendo que são eternos. Ou seja, o ensino de Jesus é sobre usar recursos terrenos para dar frutos eternos. Aí a questão não é o quanto você tem de recursos terrenos, a questão é o quanto você dá de frutos eternos. Então eu cheguei à conclusão, depois dos meus estudos, que a riqueza em si, ela não é positiva ou negativa, ela é neutra. Ela é uma ferramenta e o homem é o artesão. Você vai usar essas riquezas para fazer algo útil, algo que tem propósito, ou para fazer algo que não é útil e não tem propósito. A Bíblia, ela fala que é impossível amar a Deus e amar a esse mundo. Aí eu já pensei, vou ser bem sincero, tá, gente? Eu já pensei uma vez, mas será que amar o mundo, por exemplo, é gostar de futebol? Será que amar o mundo é gostar muito da profissão que eu faço? O que é amar o mundo? 1 João diz que amar ao mundo, o mundo, os desejos do mundo, o que significa esse conceito mundo é a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens. Isso é o que esse mundo, os princípios desse mundo. Então quando ele fala de amar o mundo, a gente está falando de você também, a questão de ostentação, é uma forma de amor ao mundo, é uma forma de você colocar tanto valor naquilo que é material, que você quer ostentar e mostrar isso para todo mundo, para mostrar o teu valor e como ele está atrelado às questões materiais. Então se você vive essa ostentação, você está amando ao mundo. Mas se você ama a Deus, isso não é relevante para você. Isso não é relevante. Então, na verdade, a riqueza em si, ela não é o condicionante, ela é uma ferramenta. E aí a forma que você usa vai dizer se você tem um coração no reino de Deus ou em você mesmo. Então a principal questão não é ter ou não dinheiro. Eu não venho aqui falar que Deus vai te prosperar e vai te encher de bens e de riquezas e você vai ser muito próspero e feliz. Mas eu também não vim aqui falar que Deus quer tirar todos os seus bens para você viver em abnegação e renúncia.
O que eu vou falar é que existem diferentes caminhos cristãos para lidar com esse assunto, mas não apenas uma resposta absoluta. Eu vou dizer isso um pouco à frente, explicando os caminhos da economia do reino. Mas por enquanto eu quero falar sobre a palavrinha prosperidade. A gente leu hoje de manhã, nos Salmos, e a gente leu um versículo que falava sobre prosperidade, né? Salmo 106, 4. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com teu povo, visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me glorie com a tua herança. O que será que significa essa prosperidade que a Bíblia fala tanto? O que significa o justo ser próspero? Eu quero fazer essa definição porque, para mim, mudou completamente a minha visão de vida, de mundo e de cristianismo quando eu entendi o significado da palavra prosperidade. Certa vez eu estava falando numa igreja e eu gosto de fazer interativo, né? Aqui, como tem bastante gente, é mais difícil de interagir, levantar a mão e perguntar. Mas nesse ambiente que eu estava, um jovem levantou a mão e perguntou assim: eu trabalho no mercado financeiro e eu ganho muito dinheiro. E eu entendo que eu gosto disso, eu quero fazer isso. E eu sou cristão. Eu posso? Tudo bem? Ganhar muito dinheiro assim no mercado financeiro? E aí eu respondi essa pergunta da seguinte forma. Eu falei assim para ele: eu vou te fazer uma pergunta de volta. Se você souber responder a minha pergunta, você terá a sua resposta. Minha pergunta é: para quê? Qual é o propósito? Muitas vezes a gente foca tanto no que a gente faz, mas a gente não pensa no para que a gente faz. Qual é o propósito disso? Se você está num ambiente de trabalho, se você ganha muito dinheiro, a questão é para que você ganha muito dinheiro? Qual é o propósito disso? Isso é muito mais importante de responder do que se você ganha ou não. Porque isso vai dizer qual é o sentido de você tomar as decisões e qual é o propósito naquilo que você faz. Para o mundo contemporâneo, para nós hoje, se você for lá fora e perguntar para qualquer pessoa o que é prosperidade, a definição do dicionário é essa aqui: alcançar sucesso, êxito, acumular bens e riquezas. Isso é prosperidade para o mundo. Será que isso aqui é prosperidade do reino, gente? Será que a métrica do reino de Deus é essa? Eu entendo que essa visão é um ponto de vista individualista. Ou seja, eu me considero próspero quando eu me comparo a alguém e eu estou melhor de vida do que alguém. É uma comparação material. Essa é a medição desse mundo. Se eu sou um diretor de empresa e você é um estagiário, eu sou mais próspero que você. Se eu tenho mais dinheiro na conta, um carro novo e uma casa, eu sou mais próspero do que você. Entenderam a métrica? Então, essa é a métrica que o mundo tem de prosperidade. Agora, para aqueles que são forasteiros e peregrinos aqui na terra, para aqueles que pertencem a um reino que não é desse mundo, que são os cristãos, nosso propósito não é sobre a gente ganhar comparando aos outros. É sobre como a gente usa os recursos que a gente tem, talentos, tempo, dons, capacidades, para dar frutos eternos. Então, a prosperidade acaba que é um ponto de vista espiritual e comunitário. É diferente, não é individualista. É pensando no bem-estar de todos. Então, uma pessoa próspera, do ponto de vista do reino de Deus, é uma pessoa que tem o suficiente para si mesmo, consegue viver a sua vida, cuida dos seus familiares, paga suas contas, não é pesado para ninguém, mas não vive apenas para si. Essa pessoa, ela busca o benefício de outros. E isso é ser próspero no reino de Deus. Eu cheguei a essa conclusão lendo o Salmo 1. Vocês conhecem o Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, cujos frutos dão na estação certa, e tudo o que ele faz, vocês sabem? Prosperará. Então o que significa tudo o que ele faz prosperará? Significa que toda entrevista de emprego que ele tiver, ele vai passar na entrevista? Significa que todo relacionamento que ele entrar, se ele é solteiro, vai dar certo? Significa que tudo que ele colocar a mão, que nem o rei Midas, vai virar ouro? Todo empreendimento que ele se meter vai dar certo? É isso que é? O justo prosperará, gente? Porque se for isso, então eu acho que eu não sou próspero. Porque muitas coisas dão errado na vida.
Nem tudo dá certo. Então o que significa a prosperidade do justo? Aí eu li esse comentário na Bíblia ESV, que é em inglês, que é muito lindo. Olha só o que ele fala. Uma árvore dá fruto não para si mesma, mas para outros. Assim, quando o justo prospera, não é apenas para si mesmo. Nem é a prosperidade necessariamente material, mas ele é bem-sucedido em trazer benefícios a outros. Você já parou para pensar que a árvore não dá fruto para si mesma? Ela dá fruto para os outros, para a gente comer. Então, ela florescer, ela dar fruto, significa benefício para mim. E quando o justo prospera, dá fruto, ele transborda para outros. Essa é a prosperidade do reino. Não é uma prosperidade egocêntrica, individualista, materialista, que o fim sou eu. Porque se for assim, a gente não tem diferença nenhuma do mundo. A gente está pensando apenas em si mesmos. Mas a prosperidade do reino, a gente pensa no outro também. E então, essa é a nova definição que eu quero apresentar para vocês hoje. Prosperidade é ser bem-sucedido em trazer benefícios a outros. Pastor, eu quero te dizer que você é um homem próspero. Você tem dado a sua vida para servir uma igreja, para ajudar pessoas. 29 anos, você falou? 29 anos dedicando para servir a vocês. Para mim isso é prosperidade. Ele está trazendo um benefício para a sociedade, para outros. Uma coisa linda, ele está dedicando a vida para servir. Na Jocum eu falei ontem também, eu fiz questão de citar as mães, eu faço questão de citar de novo hoje, porque a minha esposa está lá em casa cuidando dos filhos. Mães, vocês são prósperas, porque vocês estão investindo em algo que é eterno. Vocês estão investindo em pessoas, em crianças que vão crescer, que vão dar frutos para o reino. Isso é uma prosperidade muito maior do que você ser uma pessoa super bem sucedida, viver apenas para si mesmo, chegar no fim da vida sem nada que foi feito para o outro. Então aí a gente muda a nossa métrica, a gente muda a nossa noção do que é ser próspero. E quando eu entendi isso, eu comecei a ler na Bíblia, toda vez que fala a palavra prosperidade, shalom no hebraico, eu comecei a entender que na verdade não é sobre um indivíduo. Olha só o exemplo de Abraão. Abraão foi abençoado, não foi? E Deus falou que ele abençoaria Abraão e daria para ele filhos como as estrelas do céu. Mas para quê? Para que através de ti todas as nações da terra sejam abençoadas. Não foi só para ele. Inclusive, Abraão em Hebreus 11 fala que não chegou a ver a promessa sendo cumprida. Não chegou a ver. Ele morreu, só viu os 2 filhos dele, talvez netos, mas ele não chegou a ver um povo todo entrando na terra prometida. E Moisés? Chegou a ver as promessas que Deus fez para ele? Não chegou a ver. E aí quando a gente lê Hebreus 11, a gente descobre que os heróis da fé foram pessoas que tiveram uma visão, que tiveram um alvo, mas que não foram necessariamente prósperos do ponto de vista humano. Não foram, não alcançaram o seu objetivo. A gente vive hoje num mundo que é super focado em métricas, em números, em sucesso, né? Eu vi uma vez uma frase que fala que o álcool de hoje, o nosso vício, a droga de hoje, é o sucesso. É quantos likes você tem, é quão influente você é o quanto você conquista. É como se fosse o nosso vício social. A gente está preso muitas vezes a isso, mas esses homens que são referências para nós, não chegaram no objetivo. Então, se a Bíblia ensina que esses grandes homens viveram uma vida para com Deus e foram pessoas heróis da fé, dignos de serem considerados heróis da fé, então eu quero seguir esse caminho. Então isso significa que a minha prosperidade, minha busca não vai ser apenas por questões materiais. O material sim pode vir, mas o meu coração está em alcançar aquilo que Deus tem, ainda que não seja em minha vida aqui na terra. Então diante disso, essa introdução, que eu acho que situa a gente em uma posição que é mais cristocêntrica, pensando em como Cristo fica no centro da minha vida e não eu mesmo. Eu quero apresentar para vocês esse conceito da economia do reino. Eu tive uma experiência no Haiti, eu falei um pouquinho hoje de manhã, em 2010, depois do terremoto, que morreram 300 mil pessoas, e eu fui muito marcado por essa experiência, porque eu vi muita gente em pobreza extrema.
E a gente não precisa ir muito longe. Tem muitas comunidades que tem gente passando fome, tem muita gente necessitada em nosso meio, e Deus tocou muito meu coração para eu estudar esse assunto e para eu buscar entender como o cristão deve lidar com a riqueza e a pobreza. Então, foi assim que surgiu esse livro, depois de muito estudo, depois de muitas pesquisas, e eu quero apresentar aqui para vocês algumas ideias sobre como você pode lidar com o tema da riqueza e pobreza nesse mundo. Eu vou apresentar para vocês 4 caminhos cristãos. Então são 4 perfis, é que nem aquele livro 5 Linguagens do Amor, sabe? Diferentes formas de você lidar com esse assunto. Não sei se vocês já viram aquele filme Divergentes, também é um pouco parecido, porque eu coloco perfis, né? Perfis diferentes para lidar com o assunto. Então a economia do reino é um conceito que trata de como lidar com recursos terrenos para dar frutos eternos. Como que eu posso fazer parte desse reino de Deus aqui nessa terra e servir a Ele com o meu dia a dia, com o meu trabalho, com a minha vida. Então vamos lá. Existe uma diferença entre a economia do mundo e a economia do reino. Eu já falei aqui para vocês um pouco sobre o individualismo e o pensamento no ganho coletivo. Já falei que uma é materialista e a outra pensa no ganho invisível. Sabe, gente, Jesus fala que aqueles que dizem das suas boas obras, que nem os fariseus faziam, já ganharam sua recompensa. Mas aqueles que fazem de forma invisível, eles ganharão uma recompensa de Deus. Então nós somos chamados não a sermos aqueles que têm mais destaque necessariamente. Alguns podem ter, mas todos somos chamados a uma integridade quando a gente está no invisível. A economia do mundo é triunfalista, né? Busca sucesso a qualquer custo. Enquanto que a economia do reino ela é contente. A gente falou um pouco isso de manhã. Contentamento é buscar saber os limites do sucesso. Quais são os limites para você? Em Provérbios fala, tenha bom senso. Não gaste todas as suas forças tentando ser rico. Está lá em Provérbios. O que isso significa? Que a gente como cristão, a gente tem que entender que existe um limite. A gente não vive aqui para dar toda a nossa vida pelo trabalho, ganhar o máximo de dinheiro e usar como desculpa que isso é para a nossa família, porque a gente está perdendo tempo com os nossos filhos. Eu quero dar um exemplo aqui que eu dei ontem na Jocum. Eu trabalho na área de desenvolvimento sustentável, urbano, trabalho com cidades do mundo todo. Tenho viajado pelo mundo, tem sido muito interessante esse trabalho. Ano passado eu fui para Marrocos, Egito, Indonésia, Quênia. Tenho ido para vários países mais pobres do mundo para ajudar eles no seu desenvolvimento urbano. E aí, nesse trabalho que eu tive uma vez uma oportunidade de ter um emprego que eles pagaram a minha passagem para ir lá para Washington, nos Estados Unidos. E eu fiz uma entrevista no Banco Mundial, que é um dos maiores órgãos nessa área de desenvolvimento econômico. O salário, gente, era cerca de $10 mil por mês, uns R$60 mil por mês. E era o salário inicial. Aí eu já fui super empolgado, né? E aí eu cheguei naquele lugar, um pé direito enorme assim, acho que umas 3 vezes isso aqui, e estava escrito assim, nosso sonho é acabar com a pobreza. Aí eu falei, estou no meu lugar, legal. Vou aqui trabalhar para fazer esses projetos, muito legal. Cheguei lá, fui conversar com uma mulher que trabalhava no Banco Mundial, e ela falou assim para mim, olha, o trabalho aqui é incrível, a gente viaja pelo mundo todo, ajudando os países, a gente tem feito vários projetos legais, tal, contou um monte de coisa. Eu fiquei super entusiasmado, só que ela falou assim, mas tem um problema. Eu não vi minhas filhas crescerem. A gente viaja tanto, é tão intenso, que eu não tive tempo com minhas filhas e eu me arrependo por isso. Eu senti uma pontada no meu coração aquela hora, porque eu estava com meu filho com 1 aninho de idade. E aquela fase bem que precisa muito, né, dos pais perto. E aí eu fui orar naquela noite, porque a entrevista seria o dia seguinte. Orei, pedi a Deus direção. Cheguei, fiz a entrevista e falei, Deus, está nas tuas mãos, mas eu não quero trabalhar num lugar que eu não vou poder ver meus filhos crescendo. Isso é importante para mim. Então, por favor, faz a tua vontade. Aí, beleza. Aí cheguei, voltei pro Brasil. E aí recebi o resultado. E aí, vocês acham que eu passei ou não passei? Resultado foi que eu não passei. Graças a Deus. Eu digo graças a Deus porque eu teria sido colocado num dilema. Qual decisão tomar? Um trabalho que vai tirar tudo da minha energia, da minha força, e que eu não vou ter tempo para os meus filhos, mas que paga muito bem, que é muito bom para a carreira. São decisões diárias que a gente tem que tomar. E
nós como cristãos, a gente precisa colocar diante de Deus as nossas decisões, porque a gente tem que saber os limites do sucesso. A gente tem que saber quais são os princípios que regem a nossa vida. E o contentamento é um dos princípios que eu quero que seja a direção da minha vida. Eu não quero precisar sempre de mais. A Bíblia fala que aqueles que buscam a ansiedade de querer mais, vão sempre querer mais e vão sempre estar insatisfeitos. E aí eu, lendo os livros, eu li um texto do Tertuliano, que é um dos pais da igreja, e ele fala assim, sabe o que é ser rico? Ser rico é ter a necessidade de nada. É você ser contente com o que você tem, a tal ponto de que você não precisa. E aí se você não precisa, você é pleno. E isso gera uma sensação de bem-estar, de cara, eu sou completo, o Senhor me sustenta, eu não preciso de mais. Então isso é um aprendizado importante da economia do reino. Então vamos falar agora sobre os caminhos. Eu quero falar então sobre os dons que a Bíblia diz, que é uma igreja continuista, né, pastor? Então vocês acreditam nos dons do Espírito que Deus derrama sobre a igreja para que a igreja seja edificada, amém? Então, o que fala lá os dons em Romanos 12? Romanos 12 fala que em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Aí fala lá, dom de profetizar, dom de cura, dom de milagre. Eu tenho certeza que você já ouviu todos esses dons. Agora, também fala dom de contribuir. Você já tinha se atentado a isso? Que a contribuição é um dom? Agora, será que todo cristão tem que contribuir? Claro que sim. Todo cristão é chamado a de alguma forma dar, porque isso é uma expressão de Deus, a generosidade. Mas alguns têm o dom da contribuição. E essas pessoas são chamadas a darem generosamente. Tem gente aqui que está ouvindo que tem esse dom. E que você tem uma vontade muito grande de ajudar os outros com seus recursos. Você quer ajudar, você sente no coração esse impulso. Quem sabe Deus não te deu esse dom. Cabe a nós, a gente aprofundar e exercer e se aperfeiçoar nos dons que Deus nos deu. Outro dom é, por exemplo, de misericórdia. Então, às vezes vai ter pessoas que vão estar em situações de necessidade. E às vezes essas pessoas não vão ser curadas. Não vai acontecer um milagre. E por que não acontece? Eu não sei por quê. É a soberania de Deus. Mas o que eu sei é que Deus também deu o dom da misericórdia para que possa ser exercido sobre essas pessoas em necessidade. E assim expressar o amor de Deus. Olha que curioso. Tem também outros tipos de dons em 1 Coríntios 12. Mas fala que o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que derrama o dom da profecia e o dom da contribuição. E fala que tem esses dons aqui, ó. Dom de prestar ajuda e dom de administração. Alguém já fez alguma pregação que você já ouviu na sua vida dizendo do dom da administração? Você já ouviu isso alguma vez na tua vida? Que existem pessoas no corpo de Cristo que têm o dom de administrar recursos? E que isso é igualmente importante para o reino que o dom da profecia, que o dom de curar, que o dom de milagres. Por quê? Porque cada um é dado a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Ele distribui os dons visando ao bem do corpo de Cristo. Então, diante desses dons diferentes, eu falei, poxa, peraí. Então, existem diferentes formas de lidar com a riqueza e a pobreza de acordo com os dons que Deus nos deu. Então, eu categorizei nesses 4 perfis, que eu chamo de doador, moderado, transformador e abnegado. Então, cada um desses perfis tem uma atuação diferente, conforme o Senhor deu os dons e os caminhos, né, os ministérios. Então, o primeiro doador, ele tem o dom da contribuição, ele segue esse caminho da generosidade, de dar abertamente. O moderado, ele tem o dom da administração, para ele a palavra-chave é a mordomia, ou seja, saber gerir bem. O transformador, ele tem o dom da misericórdia e ele busca trazer justiça. Ele está preocupado com justiça e equidade. E o abnegado é aquele que tem o dom do serviço e busca viver na dependência de Deus. Eu quero passar rapidamente por cada um desses perfis para você tentar identificar qual é o seu e para você ver a diferença que tem no corpo de Cristo quando se trata de riqueza e pobreza. Então, o doador. Quem é o doador? É aquele que dá abertamente.
Eu lembro do meu avô que morava no interior de São Paulo. Ele era um gerente de banco, um homem temente a Deus, que ele se aposentou e ele ganhava uma aposentadoria muito boa. E ele era muito generoso. Ele dava para portas abertas, para missões, ele ajudava todo mundo. E aí eu lembro que eu era criança, ia para a casa dele e os moradores de rua batiam na porta dele, umas 5 vezes por dia. É direto o morador de rua batendo na porta. E ele dava pra gente, né, criança, nota de 10, 20 reais, e falava, vai lá, leva para ele. E eu lembro que eu e meu primo, a gente ficava inconformado, porque a gente falava, poxa, podia dar esse dinheiro pra gente tomar picolé. Mas ele era muito generoso, ele queria ajudar as pessoas. Claro que a gente percebia que tinha muito abuso ali. As pessoas meio que extorquiam ele. Só que ele não se importava com isso. Ele cumpria o que Provérbios falava, o justo reparte sem cessar. E ele cumpriu o que Jesus falava, dai a quem te pede. Então é muito interessante que esse perfil aqui, ele segue uma lógica que é dar com o coração, dar abertamente. Eu não vou medir se o receptor é digno da minha doação. Eu não sou quem vai medir isso. Então eu vou ser generoso. Vocês conhecem algum exemplo de doador na Bíblia? Existem vários exemplos muito legais. No Novo Testamento, por exemplo, a gente tem várias pessoas que abriram as suas casas para a igreja começar. Então você tem Priscila e Áquila. Você tem Lídia, que era vendedora de púrpura. Era uma comerciante, ela abriu sua casa para o evangelho. Você tem Gaio, que também abriu sua casa, e era um homem de posse. Você tem Filemão. Você tem Cornélio, um centurião romano, que tinha muitos recursos. E o evangelho chegou a ele. E você tem as mulheres que ajudaram o ministério de Jesus. Não sei se você já ouviu falar, mas essa virou uma das minhas histórias preferidas, que é a história de Joana, de Susana. Olha que legal. Lucas 8 fala que Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres. Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Gente, Jesus tinha apoiadores financeiros. O ministério de Jesus tinha pessoas que ajudavam com o seu dinheiro. Aí você pode falar, mas será que Joana não deveria abrir mão de tudo que tinha e seguir a Jesus? Só que ela era casada com Cusa, administrador da casa de Herodes. Como é que ela faria? Ela teria que largar o marido para seguir a Jesus? A gente não sabe se Cusa se converteu. Nesse caso, o que aconteceu foi que ela continuou abençoando o ministério de Jesus com os seus bens. E o curioso é que você pega lá em Lucas, no penúltimo capítulo, fala que algumas mulheres foram para o sepulcro de Jesus. E a gente sabe que Maria Madalena foi uma delas, mas lá em Lucas fala algumas mulheres e cita Joana. Ela foi uma das primeiras pessoas a Jesus ver quando ele ressurgiu da morte. Isso mostra a conexão que ele tinha com essa pessoa, muito importante na vida dele. E era uma doadora, uma pessoa que servia com seus bens. Ao longo da história, a gente tem várias pessoas que entenderam o seu papel como doadores no reino. Um dos homens é William Colgate, fundador da pasta de dente Colgate, que a gente escova os dentes até hoje com algo que ele criou lá, 150 anos atrás. Ele era um cristão, um batista, e ele chegou um momento da vida dele que ele estava ganhando muito dinheiro com a empresa dele, e ele perguntou para Deus, o que eu faço? E perguntou para o pastor dele, será que eu tenho que abrir mão de tudo e ser um missionário? E aí o pastor falou, quem sabe você não está nesse trabalho por algum propósito. E ele entendeu que o propósito dele era ajudar missionários. E ele começou a fazer um compromisso com Deus, que ele não dava apenas 10%, ele começou a dar 20% da renda, 30%. Ele chegou no fim da vida dele dando 90% da renda dele para o reino de Deus, para missões. E financiou a ida de centenas de missionários pelo mundo. Ele entendeu o papel dele nessa economia do reino. Só que essa não é a resposta completa. A gente tem também o perfil moderado. E aqui é muito diferente do primeiro. O doador, enquanto ele é muito coração, o moderado ele vai ser mais racional. Então ele vai lidar com a riqueza e a pobreza com mordomia, com bom senso, com equilíbrio. Então se fosse, no caso do meu avô que eu dei, o moderado faria o seguinte, ia conversar com o cara e talvez comprar uma comida, né? Não dar o dinheiro para ver se ele vai gastar com drogas ou com bebidas. Ele vai pensar na utilidade dessa forma com que o outro lida. Então, é uma forma diferente de lidar com a riqueza e a pobreza. E ele busca viver com mordomia e com contentamento.
Você conhece alguma passagem bíblica, algum livro, algum personagem que mostra esse princípio da moderação? Livro de Provérbios, né? É o primeiro que vem à mente. A Bíblia fala, né? Busque a sabedoria antes do ouro, antes da prata. Ou seja, mais importante do que a riqueza é você saber como lidar com ela. Tem muitas outras passagens. Você tem... em Provérbios você tem também a história de Agur, que ele fala: não me dê nem riqueza nem pobreza, para que eu não venha a te desprezar, Senhor. Então, o moderado entende que ele não precisa ter muitos recursos. O importante é viver com contentamento, com moderação, com aquilo que eu tenho. Um exemplo muito legal é o exemplo de Timóteo. Eu não sei se você conhece essa passagem. Eu não vou ler aqui para não me estender. Mas, basicamente, o que acontece é que Paulo ensina a Timóteo a não ajudar todas as viúvas. É isso mesmo que você ouviu. Não ajudar todas as viúvas. A gente vê na Bíblia que a verdadeira religião é ajudar órfãos e viúvas, né? Então parece meio estranho falar isso. Só que Paulo ensina? Ele ensina o seguinte: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Por quê? Porque tem algumas que quem tem que cuidar delas são os familiares. E tem algumas que, se você ajudar, você vai acabar com o dinheiro da igreja e não vai ter como ajudar as que mais precisam. Então Paulo estabelece vários critérios e ensina a gestão de recursos para Timóteo. E aí, em vários ensinamentos bíblicos sobre liderança, sobre pastores, fala que o bispo tem que ser moderado e ter bom senso. E é muito importante isso para a gestão do corpo de Cristo. Então, aqui o dom de administração, a gente tem vários exemplos na Bíblia que mostram que tem mais a ver com esse perfil aqui, que usa do bom senso e da moderação. Deixa eu dar uma pausa aqui e contar uma coisa que aconteceu num lugar que eu falei. Uma moça veio no final da pregação, né, falar comigo com os olhos lacrimejando e disse assim: Mateus, obrigado por essa palavra, porque eu liguei para meu esposo agora e eu pedi perdão para ele, porque eu estou há 20 anos chamando ele de mesquinho. E eu entendi que ele é moderado. O que eu quero dizer com isso, gente? Deus nos fez diferentes. Nós temos diferentes dons. Pode ser que o teu cônjuge tenha o dom de administração e você não. E você é o generoso aí. E pode parecer que o generoso é mais espiritual. Só que vai lá falar com César se a ONG Jocum vai sobreviver se não tiver um gestor lá. Não sobrevive. Como que a ONG vai sobreviver sem o gestor? Como que uma casa vai sobreviver? Como Jesus fala, como que você vai construir uma torre se você não tem os recursos, né? Então, isso mostra a dependência que nós temos uns dos outros e dos dons que Deus nos deu. Então vamos para o terceiro perfil. O terceiro perfil é o transformador. É aquele que busca trazer justiça e igualdade, equidade do reino de Deus à terra. Então aqui a questão não é se você ajuda com dinheiro, se você é generoso ou se você é um bom mordomo, um bom gestor. Aqui a questão é: eu quero mudar as estruturas injustas desse mundo para trazer dignidade, justiça e equidade. E aí, a gente tem algum exemplo bíblico disso? Ou será que isso é só uma pauta moderna? Às vezes, quando a gente fala a palavra justiça, já tem gente que fala: isso aí é de esquerda. Gente, justiça é uma pauta bíblica. Justiça está na Bíblia muito antes de haver esquerda e direita. Justiça aos oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre mim para quê? Para pegar boas novas aos cativos, libertar os oprimidos, cuidar dos pobres, trazer cura. Então, o transformador tem muito essa fome e sede de justiça. Então, Saulo, o grande pregador do evangelho, antes de ir pregar o evangelho para o mundo todo, estava lá ajudando pobres, dando lá a cesta básica, dando lá comida para quem estava com fome. Ou seja, gente, existem pessoas que têm esse perfil, essa vocação, que é uma coisa que queima no coração mais do que outros. Tem gente que tem mais esse dom da misericórdia, que é o que eu chamo de perfil transformador. Tem muitos exemplos na história de pessoas como William Wilberforce, né? Que foi alguém que lutou pelo fim do tráfico negreiro no parlamento britânico. Martin Luther King. Tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que usaram as suas vidas para mudar e trazer justiça na sociedade. E o último perfil é o abnegado. É aquele que renuncia ao conforto, bem-estar da sua vida para depender de Deus e servir aos outros. E aí aqui é ao contrário do primeiro, doador, por exemplo, que ele não tem problema em ter dinheiro, porque ele vai usar o dinheiro para ser generoso. Aqui o abnegado, ele abre mão do dinheiro. Ele vive uma vida de dependência de Deus. Então, foi interessante que quando eu fui lá na Jocum ontem falar,
eu perguntei para as pessoas qual que é o seu perfil. Adivinha qual que era o deles? A maioria deles se identificavam com o abnegado, porque eles abriram a mão de suas vidas. Eles deixaram tudo, suas famílias, seus bens, para viver no campo missionário. Eu entendo que existem pessoas que têm sim essa vocação, que têm esse chamado de servir ao próximo, de depender de Deus. Exemplo bíblico de abnegado tem um monte, né? A gente tem os pescadores, tem Pedro, tem Mateus que abriu mão de tudo. A gente tem um monte de histórias de pessoas que deram tudo, João Batista. O exemplo que eu quero dar de abnegado é o exemplo de Maria de Betânia, que foi uma pessoa... Deixa eu ver se está passando. Você pode passar o próximo aí, que agora parou de funcionar. Foi uma pessoa que quebrou o vaso aos pés de Jesus, né? Acho que não está... Se alguém puder ir lá no... Só passar para o próximo, por favor. Ela quebrou um vaso aos pés de Jesus. Vocês conhecem essa história, eu imagino. Sabe quanto valia esse vaso? Esse vaso valia 1 ano de salário, 300 denários. Se fosse nos dias de hoje, eu fiz uma conversão com a renda média do brasileiro, usei os meus estudos de economia para isso, e eu descobri que daria cerca de 15 mil reais. 15 mil reais que ela jogou fora, gente. Desperdiçou, quebrou. É escandaloso. Se eu estivesse lá, sabe o que eu falaria? Que desperdício de dinheiro. Poderia ter usado isso para ajudar os pobres. Sabe quem falou isso? Judas. E a Bíblia fala que logo depois que ele falou isso, ele foi e traiu Jesus por 30 moedas de prata, que valeria cerca de 6 mil reais nos dias de hoje. O que essa história ensina? Jesus fala, ela está me honrando com esse gesto. Ensina que essa abnegação, essa renúncia do abnegado é algo belo aos olhos de Deus. Assim como a renúncia da viúva pobre que deu tudo o que ela tinha. E aí a gente vê que existe um conflito entre esses perfis. E quando eu estava estudando e escrevendo o livro, eu falei, peraí, mas então será que a gente vai ficar brigando para ver qual que é o mais certo, o mais santo, o melhor? E aí eu entendi que, na verdade, esses valores todos que cada um desses perfis mostra e revela, cada um deles é como se fosse uma parte que expressa quem Cristo é. Ele é o cumprimento de todos esses perfis, a junção de todos esses valores. Ele é rico e se fez pobre. Ele é transformador e ele é moderado. Aí um dia que eu falei isso, uma pessoa falou, mas como que Jesus é moderado? Aí eu falei, isso é simples. Ele não se levantou contra Roma. Ele soube quando não agir. Ele soube quando ter equilíbrio. E ele soube quando falar e agir. Jesus, ele é o cumprimento de tudo isso. E aí você pode falar, mas então como que eu me encaixo nisso aqui? Isso aqui é a capa do livro, né? É uma visão que Deus me deu. E eu quero encerrar com isso. Essa árvore é o símbolo da economia do reino. Ela representa um ecossistema, onde você tem raízes, tronco e galhos, folhas e frutos. As raízes são responsáveis pelos nutrientes de toda a árvore. Assim são os doadores, responsáveis pelos recursos que vão para todo o corpo de Cristo. O tronco e os galhos são responsáveis pela sustentação da árvore e o direcionamento dos nutrientes. Assim são os moderados, os gestores, que direcionam os recursos para os seus devidos fins. As folhas transformam gás carbônico em oxigênio para o mundo inteiro respirar. Assim são os transformadores que estão vendo além das 4 paredes para fazer justiça no mundo. E o fruto é responsável por carregar a semente e saciar a fome do faminto. Assim é o abnegado que está lá na ponta, servindo, se relacionando e ajudando e amando a quem mais precisa. Agora me diga, existe fruto sem raiz? Existe folha sem galho? Não. E aí que está. Deus nos chama para vivermos a unidade. A unidade na diversidade. Você vai sim ser diferente do seu irmão, você vai ter diferentes dons que ele. Mas Deus nos chama a vivermos em uma unidade para que juntos a gente revele ao reino de Deus aqui nessa terra. Em João 17 fala que eles sejam um para que o mundo creia. E essa é a mensagem que eu quero te dizer hoje. Busque entender qual é o seu lugar nessa economia do reino. Aqui eu dei só uma pincelada para mostrar que existem diferentes possibilidades. Pode ser que você seja uma mistura desses perfis,
Pode ser que você se identifique muito com um ou com outro. Pode ser que você fale, eu não sei direito o que eu sou. Mas é interessante ter diferentes possibilidades. O que eu quero te dizer é, aprenda com quem é diferente. Caminhe, se você hoje trabalha num lugar que você tem muitos recursos, caminhe com quem abriu mão de tudo. Se você é um moderado, que é um racional gestor, caminhe com quem é visionário e tem projetos e é um transformador. A gente precisa uns dos outros para implantar o reino de Deus aqui nesse mundo. Para mostrar quem Deus é para o mundo. Eu quero encerrar com uma oração. E o que eu quero orar a Deus é para que você entenda qual é o seu papel aqui nesse mundo. Deus não faz parcialidade entre pessoas. Isso fala lá em Tiago 2. Todos para Deus têm o mesmo valor. E Ele te deu talentos, dons, capacidades, te deu um emprego, te deu uma faculdade, te deu inteligência. E vamos pedir a Deus para que Ele te dê também a direção e a sabedoria para como usar aquilo que Ele te deu para o fim do reino de Deus. Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento, te agradeço por essa visão, Senhor. E eu quero te pedir que essa visão traga inspiração para os meus irmãos aqui de Crato, Senhor. Inspiração para viver uma vida pelo teu reino, seja em qual área da sociedade, seja em qual esfera, seja em qual profissão. Que eles entendam o papel deles na sociedade, Senhor. Que eles entendam como utilizar os recursos que eles têm para a tua glória. Seja o recurso tempo, seja dinheiro, seja intelecto, seja o serviço. Capacita os meus irmãos aqui, Senhor, e minhas irmãs, para entenderem a sua vocação, o seu caminho, o seu chamado. E para caminhar em amor, em unidade com o teu corpo, Senhor. Para que através da nossa unidade, o mundo te conheça. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre essa igreja, Pai. Obrigado por essa igreja, Senhor, que é um oásis aqui no oásis do sertão. Senhor, que essa igreja seja um lugar para receber pessoas que estão oprimidas, que estão necessitadas, que estão carentes. Que esse seja um lugar de libertação, que esse seja um lugar de esperança, que esse seja uma luz, um farol no meio do deserto, Senhor, para que pessoas conheçam a verdade e a verdade as liberte. Que através de cada um aqui, nos seus consultórios, nos seus negócios, nos seus comércios, possam ser pequenas brasas de fogo que juntas vão fazer um grande fogo da tua presença nessa cidade, Senhor. Derrama aqui, Senhor Jesus, esperança, derrama aqui motivação, inspiração, para acordar no dia de amanhã, viver mais um dia de trabalho, crendo que o Senhor é o nosso guia, que tudo que nós fazemos no Senhor não é vão. Em nome de Jesus, eu te adoro, eu te louvo, Senhor, e eu peço pela tua bênção sobre essa igreja. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Mateus. Esperamos que essa seja a primeira de muitas outras oportunidades que você estará conosco. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Muito bom ter você aqui. Deus abençoe, viu? Muito obrigado, Mateus.